Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Estamos na penúltima lição deste primeiro trimestre do ano de 2023. Ruth, capítulo 3. Ruth propõe casamento a Boaz. Texto áureo está em Ruth, capítulo 3, versículo 9. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 3, versículos 1 a 18. A verdade prática nos ensina que Deus desempenha o seu trabalho através dos crentes que aproveitam oportunidades inesperadas como sendo presentes de Deus. Na introdução do comentário, lemos que o terceiro capítulo de Ruth mostra o ponto mais crítico de toda a história, o mais alto nível de tensão e de suspense. O infortúnio da fome das duas viúvas já havia sido solucionado, mas o estado de viuvez de Ruth ainda se mantinha. Desde há muito, Noemi desejava que Ruth se casasse, como manifestado na sua oração, que fosse feliz em casa do seu marido. E ela reitera agora esse pedido. No primeiro tópico, vamos aqui sobre o plano para Ruth. Noemi instrui Ruth. Passados os momentos mais angustiantes, desde que chegou a Belém, Noemi encerra a fase de amargura e se dispôs a cumprir uma obrigação que caberia aos pais de Ruth. Que obrigação seria essa? Providenciar um futuro para os seus filhos. Ruth é como se fosse sua filha, e uma preocupação dos filhos dos pais era o futuro dos seus filhos, principalmente no que diz respeito a casamento, constituir um lar, constituir uma família. Essa também deveria ser uma preocupação de muitos pais, principalmente pais cristãos nos dias de hoje. Quantas e quantas vezes deixamos isso ao acaso, nas mãos de Deus, como gostamos de dizer. Só que existem muitas ações que nós, pais e mães, é que deveríamos tomar a iniciativa de preparar uma pessoa
um futuro melhor para os nossos filhos e filhas, de observar quem poderia ser o futuro marido, a futura esposa deles. E essa era uma preocupação muito grande no Oriente Antigo, nos tempos bíblicos. E é uma preocupação que nós, pais cristãos, também devemos ter nos dias de hoje. Então, Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Ou, na tradução tradicional, minha sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Segurança, permanência, felicidade do lar e, principalmente, herdeiros, filhos que dessem continuidade à sua descendência. Noemi não estava sendo interesseira, afinal, mais cedo ou mais tarde a sua vida chegaria ao fim. Ela já estava na sua velhice. Para ela não haveria mais perspectiva de casamento, de filhos, de um lar. Então ela tinha que pensar em Ruth, a sua filha adotiva. Noemi responderia à sua própria oração ao elaborar um plano pelo qual Boaz cumprisse a obrigação de socorrer um membro da família que perdera a sua propriedade. Então veja que Noemi, ela não simplesmente orou e deixou nas mãos de Deus. Ela fez aquilo que lhe competia fazer. Pelos costumes daquela época, Boaz era a pessoa responsável por levantar descendência, gerar filhos para aqueles que haviam falecido, da sua família, do seu clã. No caso, Elimeleque, Malom e Quilion. Isso fazia parte da lei mosaica, na questão do levirato. Portanto, Noemi faz o que lhe compete fazer. Instrui Ruth a quem procurar, no caso Boaz, o momento mais oportuno, no caso, quando ele estivesse sozinho, após o trabalho nos campos, e vários outros detalhes e costumes que ela, como moabita, como estrangeira, não saberia. Vemos então aí a necessidade de que os mais idosos, de que os mais veteranos, possam instruir os mais jovens, sejam homens ou mulheres, nos caminhos da vida, instruir bem, claro que com bons conselhos, com boas ações, com boas práticas. E vemos também a necessidade que os mais jovens ouçam os mais velhos. São duas coisas muito importantes e que, infelizmente, vêm sendo deixadas de lado na sociedade atual. E o resultado, o que vemos? Aquele choque de gerações. As gerações, uma cada vez mais distante e antagônica da outra, quando, na verdade, a geração mais jovem deveria se valer da experiência dos mais veteranos. E os veteranos deveriam ter a preocupação de passar para as novas gerações a sua experiência e a sua vivência. Então, seguindo as instruções de Noemi, Ruth desceria ao terreiro da debulha, ou seja, onde se debulhava o trigo e a cevada após a colheita, e ali se manteria sem ser vista por Boaz. Enquanto isso, ela observaria quando e onde Boaz fosse deitar-se para dormir depois da festa. Então ela viria para deitar-se aos pés dele. Boaz entende perfeitamente a atitude de Ruth, o seu pedido de um casamento em levirato. Então, ao contrário do que possa parecer de uma leitura apressada, Ruth não tinha ido seduzir Boaz. Ruth não havia ido procurar Boaz para manter relações carnais. Nada disso. O seu gesto de deitar-se aos seus pés era um pedido de ajuda, era um pedido de socorro. Eu sou uma viúva, o meu marido morreu sem deixar filhos, ele é da sua família, ele é do seu clã, e você tem o privilégio, você tem a honra de levantar descendência para o falecido, de acordo com a lei de Moisés. Era isso que significava a ação de Ruth. Ruth, portanto, estava respeitando uma norma, um costume familiar daquela época. O levirato era uma lei para os casamentos, nos quais o marido falecia sem deixar herdeiro. Era o caso de Ruth, já que o seu marido, um dos filhos de Noemi, havia morrido sem deixar filhos. As referências a esse tipo de costume ou ordem de Deus está em Levítico, capítulo 25, versículos 25 a 49. Então, nesses casos, era permitido que o cunhado solteiro da viúva se casasse com ela para ter filho.
de forma que o primogênito dessa relação se tornasse o herdeiro legal daquele falecido. O livro de Ruth mostra em detalhes a aplicação da lei do levirato e ainda indica que essa lei estendia-se para além do irmão do marido morto. Ou seja, se o irmão do marido morto não pudesse ou não quisesse cumprir com esta obrigação, ela ia se estendendo para os outros membros da família, de acordo com uma linha de sucessão. No caso de Ruth, ela não tinha um cunhado que pudesse cumprir esse casamento. Então, esta obrigação ia se estendendo para outros membros da família, outros membros do clã, até chegar em alguém que pudesse gerar filhos na viúva e, dessa forma, dar continuidade à descendência do falecido. É por isso que o nome da nossa lição e desse tópico é Ruth pede Boaz em casamento. Parece algo estranho para os dias de hoje, onde normalmente o homem faz o pedido de casamento. Assim também era naquela época. A regra era o homem fazer o pedido de casamento, mas no caso do levirato, essa obrigação poderia ser transferida para a viúva. A viúva, então, pedia que alguém da família ou do clã casasse com ela para gerar filhos ao falecido. Passado o tempo de espera, até que Boaz dormisse, Ruth chega de mansinho e lhe descobre os pés e deita-se aos seus pés. Como já falamos antes, aquilo era um gesto que transmitia o seu pedido de que fosse cumprida a obrigação do casamento de levirato. Terceiro item. Boaz elogia Ruth. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Boaz se manifesta. Suas primeiras palavras revelam seus nobres sentimentos, sua felicidade pelo que ouvira de Ruth, e lhe faz elogio na forma de bênção. Bendito sejas tu do Senhor. Veja que Deus aparece como que nas entrelinhas, nos bastidores, guiando as ações e reações daquelas pessoas. O sentido dessa expressão naquele contexto sugere que Deus está guiando aquele episódio. Quando se refere a Ruth como minha filha, faz como um pai ao dirigir-se com ternura, sem cerimônia, à sua filha, o que também pode indicar que Boaz fosse bem mais velho do que Ruth. Boaz estava disposto a pagar o custo social e financeiro de receber uma estrangeira na sua família. Ele ainda destaca a notabilidade de Ruth ao querer casar-se com ele, um resgatador, para dar a Noemi um herdeiro, e que este era um nobre ato superior, ao deixar toda a segurança da sua pátria e família para dedicar-se a Noemi. Boaz também admirou a dedicação de Ruth em escolhê-lo para casar-se, em vez de preferir um homem mais jovem,
com quem ela teria maior possibilidade de ter filhos. Por certo, Ruth conhecia o homem de bom caráter e sabia que Boaz daria proteção a Noemi e a ela também. No segundo tópico, vamos falar sobre Boaz, o remidor ou resgatador em algumas traduções. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, ou remidor, ainda porém há outro mais chegado do que eu. Havia uma espécie de escala ou hierarquia entre os resgatadores, remidores de um determinado clã ou família. O que Boaz está dizendo a Ruth é que havia outra pessoa que teria mais direitos do que ele de se casar com Ruth para levantar descendência ao seu marido falecido. Portanto, ele não poderia passar por cima dessa pessoa. Essa pessoa teria que abrir mão do seu direito primeiro para que ele, Boaz, passasse a ter direito de casar com Ruth. Talvez não fosse bem essa a resposta que Ruth gostaria de ouvir. Afinal, ela não sabia que outra pessoa era essa e que implicações isso poderia ter. Imagine as dúvidas que passaram pela mente daquela viúva. E se essa outra pessoa quiser casar comigo? Eu não vou poder recusar. Eu terei que aceitar, porque a obrigação da lei é para os dois. Tanto é para a viúva quanto para o remidor. Ela teria que se casar com aquele remidor, não importa se gostasse de Boaz ou não, para que se cumprisse a lei. Era algo que ninguém contava. Às vezes, os planos e projetos que fazemos para Deus, parece que eles encontram alguns obstáculos. Obstáculos esses inesperados por nós. Mas não desanimemos quando surgirem esses obstáculos. Deus sempre está no controle de tudo. Esse resgatador teria a obrigação de gerar filhos com Ruth para assegurar descendência a Elimeleque e também de resgatar, ou seja, pagar pela área de terra que Noemi havia colocado à venda, a propriedade da sua família. De fato, o filho que o remidor teria com Ruth seria legalmente filho de Malom, marido de Ruth. Tendo em vista que o outro poderia reivindicar a prioridade de cumprir a obrigação de resgatador, não era o que Ruth queria ouvir depois de ter arriscado sua moral para viabilizar o plano de Noemi e pedir que Boaz fosse o seu protetor. O juramento de Boaz, aqui no segundo item do segundo tópico. Fica-te aqui esta noite. Será que pela manhã, se ele, no caso, o outro remidor anônimo, se ele quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Boaz então já estava dando a sua palavra, palavra de honra. Se o outro resgatador não quiser lhe resgatar ou lhe remir, eu o cumprirei. Boaz, como um parente da família, mas não a primeira opção de resgatador, faz um juramento. Caso o outro não o cumpra, ele o faria. Assim, tendo-lhe garantido que cuidaria da questão até o fim, ele a instruiu que dormisse ali, pensando com certeza na segurança dela. Seguindo as orientações de seu pretenso protetor, Ruth continuou ali, dormiu o resto da noite em segurança aos pés dele, até antes que o dia clareasse. Despertou antes que qualquer pessoa à distância pudesse identificá-la, para evitar mal-entendido, falatórios, de acordo com a orientação de Boaz, que ninguém soubesse que ela estivera na ira, inclusive até para não colocar em xeque a boa fama que Boaz tinha perante a sociedade. No terceiro item do segundo tópico, vemos aqui um detalhe importante, o presente de Boaz. Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Era o manto que as mulheres costumavam usar sobre o corpo, cobrindo os cabelos. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe opôs às costas. Boaz Então, vai além da exigência da lei quando oferece a Ruth cereais da eira. Antes que ela saísse, ele praticou mais um ato de cuidado, de garantia, que resolveria as questões relativas ao desejo de Ruth. Mesmo sendo impróprio para uma mulher sair em público sem um manto que cobria os cabelos, Boaz pediu a Ruth que segurasse o manto pelas pontas e o encheu com 6 medidas de cevada. Em seguida, Boaz o pôs nas suas costas, nas costas de Ruth, e ela volta para casa levando um excelente presente: alimento. Isso a fazia lembrar o bem-sucedido plano ousado de Noemi, executado à risca. Tendo feito assim, a cena do terreiro de debulha termina.
para continuar em outro lugar. Ainda é certo que o presente foi uma evidência da generosidade de Boaz para com Ruth, um indicativo de que a situação de Noemi ia mudar novamente, e para melhor. O terceiro e último tópico, Boaz, Ruth reporta a Noemi. A expectativa confiante de Noemi. Chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: "Como se te passaram as coisas, filha minha?" Ela então lhe contou tudo quanto aquele homem, no caso Boaz, lhe fizera. Veja, portanto, essa obediência, essa submissão de Ruth a Noemi, que é tão importante quando nós temos gerações, uma ajudando a outra. Assim deve ser tanto na família, quanto na sociedade e principalmente no reino de Deus. Os mais jovens sendo instruídos pelos mais velhos, executando aquilo que os mais velhos determinam, e os mais velhos aconselhando de forma sábia e pensando sempre no bem dos mais jovens. Esse é um grande exemplo para famílias e para os servos do Senhor. Cumprida a missão, Ruth deixa o terreiro da debulha e volta para casa levando sobre os ombros uma generosa porção de cevada, desejosa de contar tudo à sua sogra. Subindo para a cidade, provavelmente, Ruth relembrava o que aconteceu naquela noite em que ela fez a Boaz a proposta e ele prometera ser seu resgatador, se outro mais chegado declinasse do seu direito. Quando Ruth entra em casa, Noemi prontamente vai indagando como aconteceram as coisas, o plano deu certo e ela contou tudo o que ele tinha feito, suas palavras, seu elogio e a sua promessa de encontrar um remidor para restituir a herança da família, e que faria isso ele próprio, caso o outro parente mais próximo não quisesse exercer o papel, que ele cuidaria de todos os trâmites com rapidez, com presteza, tendo em vista o seu status social e o seu caráter de moral. Portanto, a sorte de Ruth e também de Noemi não poderia estar em melhores mãos. Agora vamos aqui falar da generosidade de Boaz. Disse ainda Ruth a Noemi: "Estas 6 medidas de cevada ele as deu para mim e disse: não voltes para tua sogra sem nada." Essas 6 medidas de cevada representavam cerca de 30 ou 40 quilos de cereal. Um grande presente. Isso confirma as boas intenções de Boaz. É interessante notar que Ruth adiciona o cuidado de Boaz ao lhe dizer: não voltes vazia, ou seja, sem nada para tua sogra. Isso é um contraste com a situação em que elas haviam chegado na terra de Belém. Elas haviam chegado literalmente com uma mão na frente e outra atrás. As palavras de Noemi aos seus conterrâneos quando chega a Belém é: eu parti cheia, mas Deus me fez voltar vazia, sem nada, com as mãos abanando. Eu fui com muita coisa, mas eu volto sem nada. E agora Deus começa a colocar bênçãos nas mãos de Noemi através de Ruth também. Vejam como Deus, Ele é cuidadoso para conosco. E Ele, no tempo certo, Ele há de compensar e recompensar toda a dor e sofrimento pela qual tenhamos passado, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto familiar. Se confiarmos em Deus, no tempo certo, Ele nos restituirá muitas alegrias que tenhamos talvez perdido e que demos já por perdidas para sempre. A última vez que vimos referência ao estado de pobreza de Noemi foi no capítulo 1, versículo 21, quando ela fala: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, vazia. Seus dias de pobreza tinham acabado. Noemi vê a grande quantidade de cevada como um sinal de benevolência e acredita nas palavras de Boaz de que ele não descansará até resolver o caso. O sábio conselho de Noemi a Ruth: espera, minha filha, até que saibas em que darão aquelas coisas, porque esse homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Pelo relato de Ruth, Noemi entendeu que Boaz não iria deixar aquilo para passar muito tempo, mas que resolveria a situação o mais rápido possível. É normal que Ruth estivesse ansiosa, afinal, para ela é uma situação totalmente nova, mas o conselho sábio de Noemi à sua nora: espera, seja paciente até que saia o resultado. O caso estava nas mãos de Boaz, mas também se subentende que estava no controle de Deus. Noemi conhecia bem Boaz, pois cita o caráter dele em outras conversas com Ruth.
Ela podia aconselhar Ruth a não se afligir, enquanto esperava a solução do caso, que envolvia Boaz e o parente remidor mais próximo, que tinha primazia acima de Boaz. Ele resolveria por completo a situação. É possível que Noemi tenha dito isso, indicando a cevada que eles tinham recebido como presente. Depois disso, ela marcou o último aparecimento e últimas palavras delas pronunciadas no livro. Ela agora deixa o palco para Boaz e Ruth. Ela teve êxito em seu plano de unir aquelas duas vidas, dentro da lei de Deus, da lei sagrada, e dentro de tudo aquilo que poderia ser resolvido daquela forma. Então ela termina as suas palavras com um sentimento de esperança e fé. É certo que Boaz fora impulsionado pelo dever de resgatador, de remidor, bem como por desejar casar-se com Ruth. O destino das duas viúvas está sob o cuidado de um verdadeiro israelita. Talvez ele encontre um meio de requerer Ruth para si, se tiver a ajuda do outro parente em declinar o seu direito. Para Ruth, o casamento com um resgatador, fosse Boaz, fosse o outro parente, iria restaurá-la emocionalmente e devolver a esperança de ter filhos, de gerar filhos, para preservar tanto a linhagem quanto os bens de família. A aplicação pessoal nos conclui que os crentes não devem esperar passivamente até que os eventos favoráveis aconteçam. Em vez disso, procurando direção divina, devem tomar a iniciativa quando uma oportunidade se apresentar. E assim, nossos atos justos executam os planos de Deus. Portanto, como sempre eu gosto de lembrar em todas as minhas preleções, Deus não faz o que o homem pode fazer. E o que podemos fazer? Peçamos orientação a Deus. Vamos observar o que podemos fazer dentro da lei, que é permitida pela lei humana. Aquilo que a lei nos permite fazer, façamos. Não deixemos para Deus fazer. Se fizermos aquilo que as leis dos homens nos permitem fazer para resolver determinadas situações, lutas e dificuldades, Deus honrará os nossos esforços e fará com que eles sejam bem-sucedidos. Sem Ele, sem Deus, nós nada podemos, e sem nós, Ele não o fará. Que possamos, então, ter esta linda lição para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que o Senhor Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.